A minha proposta é falar de uma coisa chamada o miolo da aula. O miolo, a aula é essencial. A aula é como se fosse a bala de prata. Nós só temos uma bala para resolver todos os problemas aqui colocados. É a aula. Não tem nada, o resto tudo, plano de carreira, tudo, é para dar a aula. Para que há salário bom para dar a aula. A aprendizagem e avaliação a partir da aula que eu dei, que é minha. Não é? Essa responsabilidade é aquela que ninguém pode nos tirar. Pode nos tirar um monte de qualidades que nós deveríamos ter para dar uma boa aula, como uma lousa melhor, como uma tecnologia melhor, como um calor mais adequado, para a temperatura mais adequada, alunos mais bem preparados, que viessem muito bonitinhos, asseados, desejosos de aprender. E tudo isso não está na minha mão, mas a aula está. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, para simplificar a nossa colocação aqui, é que hoje a aula é vilipendiada, é massacrada por qualquer garoto que acabou de fazer jornalismo, escreve falando mal na Folha de São Paulo, na primeira página, sobre o que a aula é ruim. Isso é muito fácil, é igual chutar cachorro morto, é uma covardia. Isso o ministro da Educação disse outro dia, eu debati, não sei, as pessoas sabem, a Beth estava lá em Brasília, o Salman Khan fez uma apresentação na frente do ministro e para um grupo de outros educadores que estavam lá em Brasília naquele tempo, e o ministro me chamou para comentar a apresentação do Khan. E eu fiquei assim, a primeira reação era isso, que horror. O cara pega uma telinha preta, escreve, vocês viram como é que ele grava, uma coisa extremamente simples, e eu digo, isso é um horror. Eu assisti dezenas de aulas dele e não vi qualidade que justificasse aquilo que defendemos do trabalho dele. Fiquei horrorizado. No entanto, ao fim da apresentação dele, ali mesmo no MEC em Brasília, no salão de baixo do MEC, eu percebi duas coisas que foram ali trazidas por uma comentarista também. Primeiro, aquela aula tinha 6 milhões de acessos. Por que as nossas não têm mais que 20 mil, 10 mil, 5 mil, 40 mil acessos? O que ele fez que só eu, que sou inteligente, não consigo fazer? O que acontece com esse rapaz? Ele é brilhante também e tem uma fórmula que é estranha, mas 6 milhões de pessoas, de professores no mundo inteiro, de alunos no mundo inteiro, em mais de 50 países, vão lá olhar o que ele fez e não olham a nossa, que é maravilhosa. O que tem de errado? Parece minha mãe, quando me via marchando nas paradas de 7 de setembro, lá no interior do estado do Rio, dizia, meu filho é o único com passo certo no batalhão. É mais ou menos isso, quer dizer, o que acontece comigo, que eu estou tão certo, tão maravilhoso, mas que ninguém olha o meu trabalho. Aí nós vimos duas coisas do Khan. A primeira, que ele estava apresentando aquela aula para uma menina, sobrinha dele, que ele gostava. Primeira coisa boa da aula é que eu goste de quem eu estou falando. Eu tenho que gostar do meu aluno. Isso é fundamental e isso ele fez. Ele fazia uma aula para quem ele gostava. Isso nós também fazemos, eu não tenho dúvida. Mas há uma tendência a esvaziar uma figura precisa para fazer uma figura de grandes, de todos para todos, que é ótimo, de um lado que se amplia a democracia de acesso, mas você esconde o sujeito da sua relação de professor.
Então, isso é a primeira coisa, ele gostava de quem? E a segunda, ele fez com uma linguagem muito simples, muito simples. Ele dá uma aulinha, assistam, qualquer pessoa pode entrar aí, Khan Academy, vocês entram e assistam. Tem dezenas de milhares de aulas dele, dezenas de milhares, de todas as áreas, de imensas áreas de conhecimento. Então, ele gostava e ele fazia uma coisa simples. Aí me veio uma intuição ali, ao fim da conversa, que o próprio ministro começou dizendo, a aula é uma invenção do século XVIII, já está superada. Mas chamou um cara para dar uma aula. E o bom do cara é que ele dá uma aula. Ele não faz nada mais que isso. A primeira coisa que nós temos que tirar da nossa mentalidade, senão nós não damos o próximo passo, é atribuir à aula toda a culpa das coisas erradas que acontecem na educação. Não é? Por que é ruim o aluno? Porque a aula é desmotivante, porque tem muita gente na aula, porque o aluno não quer aprender, porque o professor fica ensinando em ordem, porque o professor faz a chamada, porque o professor não faz a chamada, porque já está na hora de acabar, porque a janela é quente. Então, eu começo a dizer, o culpado da educação está ruim, tem problemas, a nossa média foi baixa, porque a aula é ruim. Mas será que nós estamos falando da mesma aula? O que é aula? Primeiro, o que não é? Seja o pessoal de direita, seja o pessoal de esquerda, diz que a aula é a culpada do baixo interesse que os alunos têm por aprender, porque os professores são mal formados, não sabem direito a sua disciplina, não sabem controlar o rigor do aluno, e aí aquele caos, portanto, a aula é a culpada. Acaba com a aula, estaria tudo resolvido. Acaba com a aula. Vai para a praça, vai aprender nos museus, vai olhar o que acontece no açougue, vai ajudar o cara a fazer conta no sinal de trânsito. Aquelas ideias que na escola 0, na vida 10, não é? Bota aqueles garotos de Pernambuco que estavam lá 15 anos atrás, quando a menina escreveu o livro, há 20, estavam fazendo conta no sinal até hoje. Tem que ir para a escola, porque na escola dá o salto além do sinal de trânsito. Fazer troco é fácil, aprendo rápido. Agora, fazer uma raiz quadrada, agora fazer binômio de Newton e acertar uma equação de segundo grau é outra coisa que exige alguém, como dizia Beth, um currículo intencionalmente organizado e que sabe qual é o projeto que o país tem para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e para os netos dos nossos bisnetos. Então, e a aula não é arquitetura, não são as cadeiras, não é metodologia, não é o banco. A aula não é isso. Todos nós chamamos sala de aula. Por que sala de aula? Não precisa ser sala, pode ser em qualquer lugar. Aula. A gente vai pondo coisa em volta da aula que, de repente, nós não sabemos mais o que é aula. Nós não temos, vamos tentar limpar o que não é arquitetura. Eu posso ter um prédio todo cheio de cadeira em anfiteatro, um professor falando mal, grosso, bravo, e os alunos aprendendo muito. Como a Beth dizia, eu estou dando aula para vocês, a aula que ela deu não foi uma aula teórica, foi uma aula prática, sabe por quê? Não há professor teórico, há aluno teórico. As aulas sempre são práticas, depende de para quem eu dou aula. Para vocês, qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que a Beth falou, e quem falou antes da Beth, todos que falaram antes da Beth, viram a prática de suas vidas retratadas nas nossas teorias. Portanto, a nossa aula foi uma aula prática. O que nós estamos fazendo aqui é prática. O que não quer dizer que você tem que recortar cartolina e colar figurinha. Não é isso que faz a aula prática. A primeira aula foi na caverna. O cara juntava em volta de uma fogueira o chefe do clã e contava as coisas do dia e ia transmitindo para as novas gerações aquilo que ele tinha descoberto nas caçadas. A fogueira era a tela de televisão. Na academia, as primeiras aulas na academia grega, que muito marcaram a nossa cabeça, eram passeios em que uma pessoa que sabia ou que queria lançar questões críticas, questões investigativas, questões assustadoras sobre o mundo, iam falando e os discípulos iam atrás e ouviam o cara. Não tem problema nenhum, ninguém sofre de ouvir. Não fica deprimido. Pode ouvir, é bom ouvir. Não é? A outra, mas era para poucos, era só para os discípulos eleitos
para discutir com Aristóteles ou com Sócrates ou com Platão. O grupo de poder, mais tarde, ali pela Idade Média, vai se juntar em torno da aula. A aula é o nome de um pátio que tem no meio dos castelos, chama-se aula, daí os áulicos. Então, não é ruim a aula. Os barões, os duques, todas as nobrezas e os chefes de Estado formavam as suas lideranças com aulas e conquistaram durante muito tempo o poder daquela região. A aula é um instrumento de poder para o aluno, não para mim só, para o aluno também. E a aula é bom, a aula não é ruim, é bom. Aí, só no século XVIII, como dizia o nosso ministro da Educação, é que a questão da aula democrática foi estabelecida ali, eu vou chamar de napoleônica, aula napoleônica. Carteirinha uma atrás da outra, muita gente vai aprender, porque todos podem aprender. Isso é democracia, isso não é sacanagem com os garotos. Isso é acreditar. Aí tem a lei do Dewey, lá atrás, em 1500, teve aquele outro, que eu não vou lembrar agora, que eu não tive aula sobre isso. Comênios. Comênios foi o primeiro cara que disse: todas as crianças podem aprender, independente da classe social, podem aprender. Como Skinner dizia, alimenta que eu faço do garoto um santo ou faço um bandido. Por quê? Porque as crianças aprendem, podem aprender. Então, isso é bom. No momento em que a gente dizia que não era Aristóteles que tinha que ser o preceptor de Alexandre, sentar ele no colo e começar a explicar o que era física, e dizer assim, 50 crianças podem aprender ao mesmo tempo se eu lhe der uma boa aula, isso é ótimo, vamos fazer. Veio do século XVIII, mas se mantém. Se manteve. Por quê? Por que todo o resto acabou e a aula continua? Porque ela é boa. Por que eu tenho que apostar que ela é ruim porque ela se manteve? Então, nós somos muito burros. Toda a civilização foi muito burra, que manteve uma coisa que era ruim para crucificar os seus filhos, os seus alunos, a juventude, para eles aprenderem a não gostar do conhecimento. E nós gostamos. Se tivemos aula, não somos infelizes, nós que estamos aqui. Vamos lá. A aula é o momento do autor. A aula é só minha. Tranquei-me com os meus alunos na sala durante 5 minutos, 10 minutos, 50 minutos. Eu sou o dono. O diretor pode entrar, vai olhar pelo vidrinho, mas não sabe o que eu estou fazendo. Não sabe. Então, isso é uma coisa importantíssima. Eu sou o autor da minha aula. E a palavra autor gerou uma coisa chamada autoridade. É o grande momento de autoridade do professor, é quando ele dá a aula dele. Ao mesmo tempo, a aula é o momento do outro. É a história do Khan Academy, lá do Khan, Salman Khan, conversando com uma sobrinha dele. Essa era outra fundamental para que ele montasse a aula dele. No latim, essas duas palavras são muito ricas, o autor e o alter, quer dizer, aquele que é diferente de mim e que é o único jeito de eu me tornar eu, é ter o diferente. A aula eu vou resumir, então, 2 categorias de aula. A aula essencial, que eu vou ridicularmente, vou chamar a aula de 7 minutos a 10 minutos, aquela é de minha autoria, eu vou fazer o diabo, é minha responsabilidade. E depois, no outro tempo que falta, eu vou fazer a aula expandida, que é tudo isso que foi trazido aqui. E é verdade, precisa ter música, os garotos precisam cantar, precisam entrar numa rede social, conversar com um garoto no Japão, saber o que ele come lá. Mas eu não posso abrir mão da aula essencial, que é aquele meu pedaço. A aula essencial tem 4 momentos. O primeiro momento é o momento que eu problematizo, eu angustio, eu conto um caso, eu faço uma piada, eu conto uma ironia, eu pergunto o que eles viveram naqueles dias que lhes angustiou. Eu parto de um princípio de trazer aquela garotada para um contexto que eu quero trabalhar. Explico o que é aquilo, por quê. Por exemplo, vou dar um exemplo da filosofia grega. Qual a origem da filosofia? Era o espanto. Os caras olhavam o céu de noite, não tinha televisão,
nem computador, nem telefone celular, não tinha nada. E os caras pensavam, eles olhavam para o céu e diziam assim, quem sou eu? Em que espaço eu vivo? Quem são esses bilhões e bilhões de astros que estão em torno de mim, que são muito maiores que eu? De quando tiveram origem? Para onde eu vou? De onde eu vim? Filosofia. Esse momento daqui é o momento da contextualização e da análise. Mas o que acontece com a vida? O que acontece com a noite? Por que tem o dia? O que é a estrela? Eu vou abrindo, vamos dizer assim, a massa desse bolo angustiante no início, que é a questão inicial que o professor coloca na sua sala de aula. Em seguida, ele vai investigar. Então, vocês vão pesquisar quantas vias lácteas existem, o nome das estrelas, as constelações, a distância delas para nós. Vamos fazer a pesquisa e vamos ver que existe uma ciência chamada astronomia que fez isso durante o seu tempo. 10 minutos. Falei. Bom, essa aula, ela não para aí. Porque dentro da própria aula tem as hiperaulas, que são os ambientes que eu vou chamar aqui, de agora em diante, de aula expandida. Aula expandida, quando eu lanço um tema, eu gero locais que doem, que me alegram, que me trazem humor, que me dão saudade, que me trazem sensibilizações internas cognitivas. Em geral, quando eu dou uma aula boa, eu confundo, bem intencionadamente, com a chamada aula gôndola do supermercado, ou, como Paulo Freire chamava, aula bancária, que eu partia do princípio que quanto mais conteúdo tiver em cima da cabeça do garoto, mais ele aprenderá, mais ele será feliz. Oferta indiscriminada de conteúdos para consumo, não para análise, etc, etc. Preciso consumir também. Não imagina que eu não tenha possibilidade nem direito de consumo. E a aprendizagem naquela aula da garotada se dá em 2 momentos muito ricos, o momento individual e o momento do coletivo. O momento social em que eu vou lá e ouço meus alunos discutem, trazem o que pensam, trazem fotos de suas famílias quando se casaram, dos seus pais, trazem o que eles comem, quem foram os avós dele, de onde, tudo vem de fora, social, está ótimo. Mas tem um momento que o garotinho vai ter que sentar com aquela parte glútea na cadeira e estudar, e ler de novo, e sublinhar, e escrever um pequeno texto de 5 a 10 linhas que mostre como foi a chegada da família dele no Brasil. Ou seja, a aprendizagem tem 2 pedaços. Só o pedaço coletivo é fundamental para começar, mas só o pedaço individual também é pobre, como se caracterizava antigamente. Hoje, eu acho que a ciência da educação e a experiência deste grupo que está aqui mostra que só a parte individual não dá conta do fenômeno do conhecimento, nem só a parte coletiva. É do diálogo entre os dois, ou seja, o conhecimento é o resultante orgânico, é um organismo. Você come alface e não vira alface. Isso é um mistério. Como couve, não vira couve. É outro mistério. Agora, o conhecimento é a mesma coisa. Eu recebo um monte de informações e transformo em mim mesmo, na minha identidade. O que é isso? Não é? Esse processo cognitivo ainda é um mistério, nem Platão resolveu, como a Beth muito bem trouxe, esse equívoco platônico de que o conhecimento está no mundo das ideias, está relativamente superado, mas também não são só choques químicos que me fazem, sinapses que me fazem conhecer. Passa pelo meu afeto, passa pela minha vontade, passa pela minha imaginação, passa por uma série de outras coisas que formam o conhecimento. Assimilação, individuação, etc, etc. Vou acabar. Aí, falar com quem gosta, de modo simples, agora estou falando do Kant, não é? Mas ele me ensinou isso. Impossível que ele tenha só erro. Impossível também que a tecnologia moderna só tenha acerto. Já imaginou se todos os professores da rede, quando entrassem na rede, escrevessem assim, objetivo, o que eu vou ensinar hoje?
que você vai aprender hoje? Uma linha. Mas o aluno estaria ancorado naquilo e ele teria a obrigação de, no mínimo, durante 7 a 10 minutos, falar sobre aquilo. Agora, depois pode falar sobre outra coisa, como é que é a equação de segundo grau no Japão, como é que faz uma curva mais rápida, como é que o carro faz aquilo, tudo vai... É infinita a possibilidade da aula expandida, mas a aula essencial eu não posso abrir mão, porque é ela que vai me dar a possibilidade de uma coisa chamada metacognição. A segunda coisa que eu queria propor é que no finzinho da aula, todo fim de aula, os 65 mil professores pedissem aos seus alunos para escrever em 3 a 4 linhas, numa espécie de Twitter de papel, o que ele aprendeu. Só isso, o que ele aprendeu. E ele vai registrar isso durante 100 dias letivos. Se ele escrever 5 linhas, ele escreveu 500 linhas pelo curso, sobre o processo cognitivo dele. Então, para eu saber aprender, eu tenho que ter elementos que me deem condições dessa aprendizagem, não é espontâneo, tem que trabalhar muito, até usar a memória. E a memória, por exemplo, é o registro daquilo tudo que aconteceu no meu pequeno percurso histórico de um determinado ciclo de aprendizagem. Que seguramente, se todo dia o professor de cada aula, de sexta a nona, disser, hoje eu vou ensinar isso para vocês, vocês devem aprender aquilo. E no fim, o que você aprendeu hoje? Os índices vão melhorar. Não porque eu estou trabalhando pelos índices, mas porque eu estou trabalhando pela metacognição e pelo compromisso meu com a aprendizagem do aluno. E com a minha única autoridade que eu tenho na vida de educador, de professor, que é da aula. Essa é a minha autoridade. Não é porque eu mando o garoto ficar quieto. Isso não é autoridade. Agora, eu mando o garoto ficar quieto porque a minha aula é boa, isso é autoridade. E isso eu posso fazer porque a aula é minha. Não é? Eu não posso dizer que a aula do professor... minha aula não está boa porque o diretor não me deu o giz. Então, a aula essencial, como eu já falava, é a aula, o miolo de aula que eu pus aqui só para provocar discussão. É entre 7 e 10 minutos. Entre 7 e 10 minutos. E eu lanço questões enriquecedoras, nesses 7 a 10 minutos, que depois serão amplificadas e contextualizadas com vídeo, com uma pequena dramatização, com recorte de jornal, com um debate, com uma visita ao supermercado, com uma visita web Google no Museu de Louvre. Às vezes, a gente, num maior ato de boa vontade, de querer fazer uma aula maravilhosa, eu não faço aquela que eu posso, porque eu entro em tantos detalhes, em tantas avaliações, em tantas metodologias, que eu me perco. E aí eu diria, o que eu vou ensinar a outros? Olhar o currículo, olhar o plano e olhar o caderno do professor, que vocês têm. Posso até fazer outra coisa, mas eu tenho uma referência, pessoal. Tem que ter uma referência. Depois, assim, um horror essa daqui, vou fazer outra, melhor. O que eu não posso é não ter nada de dizer, olha, você é criativo, o professor tem que tirar de dentro das suas entranhas. Não tem nada. Não tem nada. Não precisa, deixa a entranha lá. Fica lá, quieta. Agora, o que eu tenho que fazer é olhar o que está previsto para este país, que é um país que apenas há 16 anos colocou todas as crianças lá dentro dessa escola, o que esse país está dizendo que essas crianças precisam aprender. Aí eu vou lá, olha, é tão simples, e faço. Mas eu tenho uma coisa muito melhor, faça melhor. Mas o que eu não posso deixar como político, e nós todos aqui somos políticos, é de dizer o que o garoto tem direito de aprender naquela série, naquela faixa etária. Então, a aula expandida é como se ela criasse um monte de zonas de sensibilização, que aí sim, a minha criatividade, a tecnologia, a minha interdisciplinaridade, que eu tenho outros colegas que dão a mesma disciplina, porque politicamente, ou porque naquele dia, semana da independência, não sei, eu vou expandir aquela aula básica com curiosidades, com humor, com histórias, com soluções, com desafios, com dimensão social, e termino sempre, é uma coisa importante do professor, é que o professor utopize, ou seja, o professor coloque novos desafios que o aluno queira continuar a estudar, e ele também. Ele também queira continuar a estudar, que os desafios que ele se coloca são desafios a si próprio,
também como ser que quer continuar a conhecer. Então, essas zonas de sensibilização, elas são essas que eu já falei. Pode ser uma atividade em grupo. Mas o ruim é assim, grupo, faço a chamada e boto todo mundo em grupo e não dou minha aula. Claro que eu posso dar aula no fim, posso dar aula no meio, mas não posso deixar de dar aula. Não adianta. Tem que dar aula. Aula. Acabou a aula aqui já. Aí, pesquisas orientadas, divulgação. Por exemplo, uma coisa riquíssima numa aula é que os alunos, depois da minha aula, eles trabalhando, eles têm produtos, eles têm que fazer coisa. O aluno tem que fazer, senão não aprende. Senão não aprende, não é só ouvir. Mas também, eu não posso, por causa disso, botar o garoto para fazer, então faz. E vou ler jornal. Eu tinha professor no colégio que eu trabalhei, que ele dizia, ele ficava com o jornal, lendo, ele São Paulino roxo, ficava lendo o jornal, e os alunos de matemática do ensino médio perguntam, professor, eu estou com uma dúvida aqui, você não tem dúvida, você pensa que tem dúvida, volta para a sua carteira e reflete mais, porque ele queria ler o jornal dele. Por que eu contei esse caso? Porque você faz... Não é tão engraçado assim, não, pode parar de rir. Você já fez isso, né? Então, esqueci até o que eu estava falando. Se os alunos têm produtos, e eu me glorio dos produtos que meus alunos fazem, porque eu acho que eles são, eu gosto deles, publicar os trabalhos dos nossos alunos é fundamental como um ato de aula. O produto social gerado na classe, mesmo que seja um monte de mãozinha, pendura na parede da escola. Coloque no supermercado da região, peça ao padre o salão paroquial para fazer a apresentação do trabalho. Tenha a glória do trabalho que seus alunos produzem. Aula, etc. Acho que eu vou acabar já acabei. Acabou, e é uma bala de prata, nós só temos essa bala para matar esse bandido. Nós só temos uma bala, e vocês, primeiro que todo mundo aqui já foi professor. Todo mundo já foi professor que está aqui. Vocês sabem o que significa aula. E vocês vão multiplicar isso e dividir isso com uma série de outros colegas com vocês que hoje estão lá trabalhando na aula. E eu diria que esse é o nosso mais precioso instrumento de trabalho. Esse trabalho não é da sociedade, não é um trabalho do governo, não é um trabalho coletivo, não é do currículo e não é das tecnologias. Esse trabalho é meu, professor. Eu sou autor e sou autoridade. Toda autoridade que o professor tem, lhe é dada pela qualidade de sua aula. E por ela que eu luto, porque é por ela que eu consigo todo o resto da minha perspectiva de ser um bom educador e de ajudar as crianças brasileiras. Obrigado.